Tão fazendo muita música pro Miorim, mas do Malboro nada, ainda não lançaram uma sobre mim. Mas eu não ligo porque eu mesmo vou lançar. E se tu achou que a resenha do Miorim foi pesada, senta pra não cair com a mitada que eu vou dar. Não poderia começar sem antes falar dele. Meu Deus, meu Senhor e meu Salvador, meu Jesus que morreu na cruz do Calvário, desceu à mansão dos mortos e 3 dias depois ressuscitou. O verdadeiro e maior vencedor, meu Salvador. E antes que tu pergunte porque eu comecei falando dele, não te basta o fato de eu ser dele. Se eu ser dele não é o suficiente, então vou te lembrar do que São Miguel falou no dia que Satanás se rebelou. São Miguel que para a honra e glória de Deus nos céus, diante da revolta de Lúcifer, se levantou e com sua lança na mão gritou: quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém é tão glorioso quanto o Senhor. E Satanás que o diga, pergunta pra ele se não foi a soberba dele que o derrubou. E quando ele mentir, veja você mesmo que a soberba fez com Anjo da Luz. E é por isso que eu glorifico, meu Senhor. Vou aproveitar que tu já perguntou meu endereço e vou te lembrar o que eu sou. Por isso toma o nome do meu remoto avô, Abraão que tudo deixou quando seu Deus o chamou. Partiu em busca da promessa que de Deus ganhou. A promessa de uma descendência tão numerosa como as estrelas. E a promessa da terra que não se chama Palestina, uma terra que se chama Israel. Vou te ensinar o que a soberana não mostrou. Porque da terra dada a Abraão pelo Senhor, depois da revolta dos hebreus, o imperador Adriano os atacou e de Jerusalém os expulsou. Expulsou os judeus e para os humilhar, deu nome dos inimigos dos hebreus para o lugar pra se vingar. Pra se vingar, ele deu o nome de Síria, Palestina para o lugar. Palestina do hebraico pra filisteu, os inimigos dos hebreus. Não é nome de nenhum árabe, é da porra dos filisteus. E tu que não sabe de porra nenhuma, fica tirando essa bandeira palestina da bunda. E nem sabe que antes dos anos 60 não existia essa coisa que tu chama de identidade palestina. Mas tu, que usa uma boina verde, nem leu a porra do teu autor, quer pagar de historiador. E pra acabar de te enterrar eu ainda vou te lembrar que não importa o que tu, a ONU ou a porra do gaiofato vão opinar, porque foi Deus que deu Israel aos judeus. E se foi Deus que deu, ninguém vai tirar e tu se fudeu. Vai, quero ver tentar tirar essa porra. Agora que tu sacou a quem eu sirvo e quem eu sou, te lembra que se tu não é nada contra mim, quem dirá contra meu Senhor? Podem cair 1000 ao meu lado e 10.000 do meu lado direito. Tu é cria do mundo e Jesus é meu Senhor. Falando de esquerda, lembrei do Maduro, lembrei do Rubão, a cadela do Maduro que paga prau pro maluco. Não entendo esse velho burro, soltou ao vivo que ninguém prenderia o Maduro. E a puta ironia é que não foi ninguém que prendeu o Maduro, foi somente o Marco Rubio. E esse velho só porque trabalhou na Petrobras fica se achando um analista que nem o Renan com as análises renais. E ainda tentou dar carteirada, mas se esqueceu que se ele é analista, eu não sou judeu. Ele só pode ter entrado pro MBL porque deve ter sido a suruba do MBL que o emburreceu. E do MBL, o que eu posso falar do enchimento do Renan ou do Ricardo e a Súcubo, do livro amarelo ou da Valete Gay, ou talvez daquele áudio do Renan falando de estudo. Falando de estudo, ou será de estudo? Lembrei de uma piada, de um absurdo. Eles financiaram a porra da educação com um roubo interno bruto. E adivinha só, você ficou ainda mais burro. Mais burro que um jegue, o animal do Nordeste, animal que anda de 4 e que o político em cima montou. Te fizeram ficar de 4, só presidente foram 3. O EHC, o Bolsonaro e o Lula do PT. O Bolsonaro que foi usado, depois cuspido e largado
quando até os próprios filhos fazem algo bizarro. Só chamam de pai pra inglês ver, e no jabá chamam de Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro que tá morrendo, seus aliados tão olhando pro outro lado. E antes dele morrer, os ratos se matam pra ver quem vai tomar seu legado. A porra dessa nação tem que ser pisada, e um bebê tem que ser feito de dizer tupidor de privada. Viva na porra do socialismo e faz mais uma faculdade pra postar nas redes sociais e posar de doutor. Eu quero ver tu votar nos números que teu macho mandou. Já pude abrir teu olho embaixo. Que puta tu já virou.